Beleza. Então o FGV é o que provavelmente veio pra ficar, a gente É, tá usando um pouquinho de bola de cristal, mas tá, total. é o jogo. Continuando na bola de cristal, e o que vem de defensoria por aí? E o que você acha que vem que vai ser FCC ou banca própria? Não, é bom que você E quer que o eu seja mãe de Ná, que eu acerte quais sim. vão ser as defensorias e qual vai ser a banca ainda. Eu tô dentro da mente, ó, do pessoal da Ó, comissão das defensorias. aí eu tenho um critério pra essas coisas, que Mas eu tenho eu chute de recebo essas tudo. perguntas todo dia, assim, porque o meu critério é o seguinte: os órgãos públicos eles tendem a permanecer fazendo o que eles já fazem, sabe. Não, mas eu tenho chute, eu tô zoando, Ah, mas eu então show, tenho. então show. Então, ó, quais concursos você acredita pra 2025 ainda? Claro que aí é sempre assim, o que tem chance, né, É, não é certeza, nem a própria é. administração tem, assim. Mato Grosso vai ter e vai ser FCC, Saiu eu esses dias o que acho. foi autorização, foi contratação de Foi banca, comissão, comissão, não comissão. contratou banca nem nada ainda não. Uhum. Mas você Eh, acha que é FCC? Mato Grosso é o tipo de instituição que procura ser institucional nos seus concursos, o passado foi Interessante. FCC, antes desse foi o FMT, que não foi institucional, mas pelo Uhum. menos é uma banca mato-grossense, então dá pra É, faz assim. ter um sentido. E aí eu acho que vai ser FCC de novo, Uhum. não acho que eles vão sair disso. Assim, teve um problema que foi a lista deles ficou muito pequena no concurso passado, Por isso que estão repetindo já, né. por isso que eles estão repetindo já, e é um estado, como você bem sabe, como você bem conhece, que é rotativo. Sim, Então, sim. porque tem um interior muito sofrido, muito Ainda mais complicado. pra defensoria, eu imagino, né, porque assim, Sim, pô, você pega, sei lá, a Piacás não deve ter defensoria, né, mas deve ter umas defensorias. Aripuanã, sei lá. Tem, é possível, Guarantã do Norte, É, tem. talvez. Tipo, Guarantã do Norte eu já fui pra lá de carro fazer audiência pra procuradoria. Dá 10 horas de carro, pô. É, então, Tipo, você atravessa o metade da interior Europa aqui é enquanto você muito vai pra sofrido e, aham. assim, apesar de ter um salário muito bom, para tentar segurar as pessoas, não segura, tanto que saiu um monte de gente. Uhum. E saiu um monte de gente para São Paulo, então eu prevejo exatamente essa mesma coisa acontecendo Na mesma novamente. época, é bem Então possível. talvez eles tentem mudar para ter uma lista maior, mas o talvez eles fiquem com o FCC, que eu imagino que eles vão ficar com o FCC e dar uma orientação de mais aprovação, Tá. na segunda fase, que foi Você lembra o número de aprovados do último? 50 e poucos. Ah, chamou tudo e esgotou rápido. Pô, Uhum. número bom até, viu, 50 e poucos não é pouco, É assim. pouco para defensoria, geralmente os da FCC ficam em 80, entre 80 e 100, Pô, fomos geralmente. humilhados agora nas procuradorias aqui. Fica entre 80 e 100. Aham. Aí, por exemplo, Amazonas, que é uma que a gente vai ter concurso agora, Amazonas sempre esgota. Tanto pela rotatividade, mas tanto porque é uma defensoria que chama muito. As Legal. defensorias do norte costumam chamar muito, mas tem algumas exceções. Por exemplo, o Amapá mesmo, que eu fui aprovada, nomeada, eles estavam todo mundo estava dizendo: "Vai chamar muito", não sei o que, eu sabia que não ia. É um estado pequeno, não faz sentido, não é muito É porque às vezes tem interiorizado. que nomear pela rotatividade mesmo, né. Mas não tem tipo assim, tem rotatividade, mas nem tem tanta assim. Hum, E então eu acho que eles chegaram até 15, não tenho certeza, mas é por é pouquinho aí, mesmo. porque eu parei de acompanhar também, mas é pouco e não vai passar muito disso não. Sorry quem quer ser nomeado e tá ouvindo a gente. É, então, o Mas problema é é quando o estado é meu muito pequeno, que às vezes não tem nem espaço pra não tem rotacionar, né. interior Porque assim tanto e assim, assim. às vezes aí você vai e nomeia 5 pessoas, aí, pô, 50% não foi, mas 50% de 5 é mais 2 só, 2 ou É. 3, sabe assim? Tipo, acaba que fica números pequenos mesmo. Faz sentido, faz Tá, sentido. aí Mato Grosso, aí Tá. assim, São Paulo tá esgotando a lista agora, eles já Hum. estão falando em novo concurso. São Paulo é um concurso que tem uma lista pequena, mas que Uhum. esgota tudo, e FCC sempre. Porque, na verdade, é banca própria, né? A FCC organiza, mas os próprios defensores, que são geralmente os examinadores da FCC, ficam na banca própria de São Paulo. Então, Ah, é entendi. uma FCC piorada, porque aí tem um ou outro que sai Aham, e aham. entra, mas em geral são os mesmos que já são examinadores da Saquei. FCC, então é sempre FCC, sempre vai É, ser. porque a FCC é paulista mesmo, né. É, Então não vai mudar isso. Então eu acredito em São Paulo, talvez mais para o fim do ano, menos, que Mato Grosso, porque tá bem mais avançado. tá, Outro que estão falando já, mas eu não tenho certeza se fim do ano ou começo do ano que vem é Bahia. Porque legal. esgotou a lista, chamou até os subjúdices que estavam no final, e tem trâmites e ouvir dizer boatos Bahia em defensoria costuma ser grande? Bahia tende a ter uma lista padrão FCC, 80, não é nada muito, tipo, de É, nomear grande e muito. médio, assim, É. né.
E é um concurso muito bom, geralmente é FCC, o último foi FCC, então eu acho que Bahia talvez continue nessa mesma linha. Pô, então pelas suas previsões aí, a gente tá numa possível temporada de FCC, assim, né? É, então, mas defensoria sempre é. Tá, O tem Sebrasp muita. é exceção. Aí a Uhum. exceção, por exemplo, uma que dizem que vai ter, mas eu acho que talvez fique para o meio do ano que vem, quer dizer, meio do ano que vem não, começo do ano que vem, Rio Grande do Norte, que é a Legal. próxima ao Nordeste. E Rio Grande do Norte a passada foi Sebrasp. Uhum. Então, quem sabe vem aí uma FGV no Sim. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte é uma defensoria que chamou muito no último concurso, foi um último concurso longuíssimo, que ficou, assim, muitos anos, teve aquela suspensão da pandemia, Sei, sei. e chamou muita gente, porque demorou muito o concurso. Então, esse aí é um que vai talvez não vai chamar mais tanta gente agora, né, porque como chamou muita, eu Ah, a é, às vezes faz e e fica. não é um estado tão grande também, eu não acho que vai ser um concurso que vai chamar muita gente. Acho Uhum. que vai ser pouco, parece que eles têm poucos cargos vagos, precisam de mais. Deixa eu pensar, que eu ia qual era a outra que eu ia falar? O Pará vai ter. Pará. E o Pará nomeia muito? Muito, todo mundo. Quer ser nomeado, vai fazer concurso no Pará. Ah, boa, boa. E, foi Sebrasp a última? Foi, Tá, acho então que não. Sebrasp e FGV o palpite, assim. Ou Face Blá Blá Blá, Tatutec, É, FPM, sei lá, tá, qualquer coisa qualquer assim. coisa. Umas dessas aí desconhecidas. Talvez eu aposte até mais na desconhecida do que na FGV, mas talvez FGV. Interessante. Porque Aí eles e não querem, eu acho que eles não vão querer que dê erro de organização, desse tanto de problema que deu da última vez, que foram você muitos já ouviu problemas. falar em interiorizada, você sabe? Tipo assim, faz Não. Santarém, concentra em Belém? Não, não, teve sim. Teve, a prova que eu fiz foi Belém, Santarém, Marabá. Ah, tá, tá. É porque quando é assim tem uma chance a mais de ter erro, né. Quando Mas os erros não descentraliza a foram esses aplicação. não, foi muita coisa de judicialização, depois eu te conto em off. Tá. Beleza, tá. Acho que a gente não falou da DPU. Tem Ah, chance é, DPU? DPU. Uhum. Assim, a AGU é um órgão muito E grande. você tá com a fofoca da AGU, né? Tô. Por isso que você quer mencionar a AGU. Conta a fofoca aí, René, da AGU. Não, não, mas aí tá lá no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada no @prof.renério, é que tem um papo de AGU para o fim do ano que vem, assim, a direção da AGU tá discutindo o assunto, não é certeza nem nada, mas estão discutindo, porque já vão esgotar a lista agora no meio do ano, e pela na percepção deles ainda falta gente para conseguir reestruturar o órgão na medida que eles querem reestruturar, assim, sabe. E se você pensar no tempo que a AGU ficou sem fazer concurso, o número de aprovados do último é grande, mas não é tão grande assim, sabe. Porque como eles fizeram as 3 carreiras juntos, elas se canibalizam demais Ah, entre si, justo, assim. porque aí um é nomeado em Um uma e monte de gente sai. passou nas 3. E Entendi. além ainda passou em outras, e PGE costuma remunerar um pouco melhor que a AGU. É, então, igual DPU, se bem que agora eles tiveram uma reestruturação, mas geralmente DPE remunera, depende do estado, né, melhor que a DPU, mas agora eles tiveram uma reestruturação e o salário deles está bem bom. E eu acho que para quem quer carreiras federais, esse combo DPU-AGU aí, mas se bem que eu acho que a DPU vem antes, se você tá falando Não, em vem com final certeza de vem. 2026, eu acho que DPU é começo de 2026, ali meio de 2026. Legal. Então, como é um concurso, tipo, com muitas matérias, é para começar a se preparar por agora, para o meio do ano que vem. DPU é grande? Assim, enquanto órgão, enquanto nomeações, assim? Então, eles ficaram lutando muito no último, numa choradeira, assim mesmo, sabe, de: "Por favor, nomeia a gente". Eu não s É porque eu acho que o órgão tem um problema orçamentário Hum, muito grande, imagino. porque ficou travada a nomeação do pessoal ali mais do meio, do final da lista, Uhum, ficou bem travado. Então não chama todo mundo da lista, mas a duras penas. Pelo entendi. menos o último foi assim, eu não sei o Mas próximo, esse se eles todo vão mundo ter é mais quantos, orçamento. assim, você sabe? Tipo, é 100, é Acho que tinha 500 cento e pessoas? pouco, eu Cento e acho. pouco. É, então, é porque eu tenho a impressão que a DPU é um órgão pequeno mesmo, né. Tanto que eu acho que eu não conheço nenhum DPU, assim, na E eles prática que eu converso com a vão pessoa, assim. fechando, e eles estão fechando órgãos no interior também. É o Ah, boato que eu ouvi, pelo menos lá no nas Pará. subseções, assim, É, daqui lá da no Pará o federal e que eu tal? ouvi é isso, mas eu não tenho a menor ideia se isso tá certo ou errado. Mas lá no Pará o que eu ouvi, por exemplo, lá onde eu estava, em Itaituba, não tinha DPU. Só tinha DPU em Santarém e eles só atendiam a região metropolitana ali de Santarém. Então é muita gente sem DPU, assim. Uhum. Aí,
O boato que eu ouvi é que eles estavam fechando nos outros lugares, assim, subseções, mas aí eu não sei se isso é verdade ou não, por problemas orçamentários. Então não é um órgão da dimensão e com o orçamento da AGU. Entendi. Mas até porque eles aumentaram o salário deles também, né. Eu não sei quanto ganha na AGU, A mas AGU não ganha tanto não inicial, mas eles têm honorários e depois de 2 anos os honorários ficam muito bons. tá. Então, na verdade o começo é meio fraco, mas depois de 2 anos aí vai pra próximo ao teto, assim, sabe. Porque o edital passado da DPU, por exemplo, eu acho que eram 17.000, 18.000. E agora eu acho que o inicial deles, eu posso estar falando errado, mas eu lembro que alguém me disse que era 28, só assim, tipo, subiu R$ 10.000. Ah, legal, legal. Então o salário É, deles aumentou também. é. Assim, para uma carreira jurídica do nível da DPU, comparada às demais, ainda é pouco, né, assim, É, sendo comparado francos. depende, Considerando tam defensoria tem de tudo, né. e Tem considerando também que eles não tenham outras coisas que eles recebam, né, eu tô sim, considerando que aí eu não, já não sei também. se tem aí muda o cenário, se tem verba indenizatória, sei lá, Mas é que mas se você é não rico, né, René, você tá acostumado com PGS. Defensoria tem de tudo, meu filho. Defensoria ó tem de tudo. A Paraíba eu nem te conto quanto ganha. ó, procuradorias melhoraram muito, de verdade. Hoje não existe nenhuma PGE que remunere mal, nenhuma, assim. PGMs ainda tem. Mas quando eu tomei posse na PGE Rondônia tinha, tanto que assim, na PGE Rondônia o meu salário inicial era 11.000, sabe. O teto constitucional na época era perto de 30. Pra você ver, tipo, eu recebia menos da metade do teto constitucional, assim. Isso é o equivalente hoje a receber mais ou menos R$ 20.000 por mês. Não tem Uhum. nenhuma PGE que remunera nesse E patamar. Rondônia é um estado de muito boa remuneração hoje em dia. Ah, hoje não, eles esperaram eu sair, aquele bando de Tem safado. estado que todas as carreiras têm a remuneração mais Sim. baixa, tipo Paraíba, a PGE é Uhum. menos, a defensoria, o MP, ou até a magistratura. Se a magistratura tá ruim, imagina o resto. Bem isso, bem isso. E Rondônia é boa. É. Antigamente era ruim, depois ficou boa. Mato Grosso eu acho que é bom desde sempre, assim, sei lá, pelo menos desde que eu saio, desde que eu fiquei sabendo que existe, assim. Tá, beleza. Aí DPU então, tem uma grande expectativa pra esse fim de ano, começo do ano que Não, esse vem? fim de ano eu acho que não, Não, ano que vem mas então. ano que vem, lá para o meio do ano que vem, e é bom pra quem tá querendo se preparar, começando agora, Uhum. formando base agora.